gente, como é que vocês estão? Eu tô morrendo de calor. Segundo vídeo do Veda, vai dar certo. Então, um dia desses, a BioWare soltou um vídeo mostrando os fãs falando de momentos emocionantes enquanto eles jogavam os jogos da BioWare. Eu decidi fazer um parecido com as minhas histórias emocionantes e engraçadinhas. Eu tinha pensado a princípio em fazer um vídeo de Dragon Age e um de Mass Effect. Só que aí eu comecei a pensar em todas as coisas e eu percebi que o vídeo, mesmo fazendo um pra cada franquia, ia ficar muito grande. Aí eu falei, bom, então já que eu preciso de tema pra 30 dias, eu vou fazer um pra cada jogo. E nem ligo. Esse vídeo vai ter spoilers de Dragon Age Origins. Se você não jogou Dragon Age Origins, tudo, não veja esse vídeo. A primeira história que iniciou uma série de histórias envolvendo a BioWare, que foi como eu conheci Dragon Age Origins. Eu não sei se eu já contei isso aqui no canal, mas se não, eu vou contar de novo. E vocês vão ter que ouvir. Em 2010, eu tava no último ano da escola, e aí meu namorado conseguiu um jogo, né? Não é Dragon Age. E ele falou assim, ah, olha esse jogo aqui, acho que você vai gostar, RPG, tem dragão e tal. E aí era Oblivion, do The Elder Scrolls. E aí eu olhei pra cá e falei assim, ah, não quero, não vou gostar. Porque faz todo sentido isso. Nunca tinha jogado Elder Scrolls antes, né? E aí meu namorado falou assim, Clarice, se você nem jogou, joga um pouquinho pelo menos antes de falar que você não gostou, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui jogar um pouquinho, só que esse pouquinho virou, tipo, dias sem parar. Aí um tempo depois, meu namorado veio com outro jogo e falou assim, olha esse jogo aqui, acho que você vai gostar, é RPG, tem dragão. Aí eu peguei pra ver e era o Dragon Age. Aí novamente eu olhei pra cá e falei, eu não vou gostar não. Aí meu namorado virou pra mim e falou assim, você falou a mesma coisa do Oblivion e agora você tá viciada. Eu falei, tá certo. E aí eu fui jogar. E esse vício, assim, tá durando até hoje. Eu contei até a 10ª vez que eu joguei Dragon Age Origins, e isso foi em 2010. Aí depois eu falei, eu vou parar de contar, porque, né? E eu joguei várias vezes depois, então não tenho a menor ideia de quantas vezes eu joguei Dragon Age Origins, mas foram muitas. Eu acho que dos três foi o que eu mais joguei. Até hoje ele é o jogo que tem o maior espaço guardado no meu coração. Eu não sei nem se é porque eu prefiro ele ou se é porque ele foi o primeiro mesmo que me apresentou essa empresa maravilhosa chamada BioWare. A primeira vez que eu joguei, eu era humana nobre. E se você jogou essa origem, você sabe que sua família toda morre, né? Menos seu irmão, porque ele não tava no castelo na hora. E aí, quando eu fugi com o Duncan lá pra virar Grey Warden, tipo, toda vez que alguém vinha me falar assim, ah, tá, você tem que fazer isso pro rei, ah, você tem que fazer isso por causa do Darkspawn, não sei o que. Assim, por metade do jogo eu fiquei, tá, mas e meu irmão? Porque eu tinha certeza que eu tinha que entrar numa missão em que eu ia pro Fergus e falar... O Fergus é o irmão, no caso. Eu ia pro Fergus e falava assim, nossos pais morreram. Isso nunca aconteceu, você só encontra ele, tipo, no final do jogo. No meu primeiro jogo, eu perdi, assim, alguns personagens. Eu não recrutei a Leliana, eu não recrutei o Sten. E, bom, a Shale eu não recrutei mesmo porque eu não tinha a DLC dela, né? Só fui conhecer ela depois. O Alistair e a Winnie eram os personagens que me amavam. A Morgan gostava, assim, de mim, mas não muito. Tipo, não era que nem os outros dois. O Zevran e o Ogren, tipo... Eles não me odiavam, mas eles também não morriam de amores por mim. Bom, e o cachorro sempre te ama, independente de qualquer coisa. E o meu primeiro amor no Dragon Age Origins foi o Alistair. Hoje, pensando nisso, é tão engraçado. Eu gostava muito dele da primeira vez que eu joguei. E eu nem sabia que ser humana nobre era a única forma de casar com ele no final. Eu não tinha a menor ideia disso. Eu escolhi muito sem querer. Só descobri isso na hora de escolher quem ia ficar no trono. Eu falei, olha só, vou virar rainha. E aí, o que mais me marcou no Dragon Age Origins e que eu... Assim, eu nunca tinha passado por isso com o jogo, é que no final, antes de você bater no Archdemon lá e passar por Denerim, você tem que se despedir dos seus companions. E aí, um por um, eles vão se despedir de você, falando o quão importante você é, como você mudou a vida deles, e agradece por tudo que você fez. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, porque eu sentia como se aqueles personagens estivessem falando comigo, sabe? Eu sei que é meio bobo, mas eu nunca tinha passado por isso em jogo. Eu nunca tinha encontrado personagens tão bem escritos e que me faziam me importar da forma que eu tava me importando com eles agora. E aí foi nessa hora que eu percebi que eu queria realmente que todos eles gostassem de mim. Então eu falei, bom, quando eu terminar essa eu vou jogar de novo, eu vou recrutar todo mundo, eu vou fazer todo mundo me amar. Só que aí, como eu comecei a conversar muito mais com todo mundo, eu comecei a gostar mais e mais do Zevran, que eu não dava muita bola no começo. Só que eu já tinha começado a ter romance com o Alistair, não queria, tipo, terminar com ele e partir o coração dele pra tentar outro romance. Então eu falei, bom, dessa vez eu vou ficar com o Alistair de novo, e aí na próxima eu faço uma elfa, que eu tava querendo fazer há um tempo, e aí eu vou tentar o romance com o Zevran. Só que eu gostei tanto
do romance do Zebran. Eu gostei tanto da história dele, do personagem, como ele é construído, que uma vez que eu tive romance com ele, eu nunca mais consegui ter romance com ninguém no Origins. Eu tentei fazer um mago pra ficar com a Morgan, mas eu não terminei essa playthrough. E foi assim que ele se tornou meu personagem preferido de todos os Dragon Age. Se você comparar ele com os outros romances do Origins, ele tem muito menos espaço, ele aparece muito menos, né, do que os outros. Ele é o único que não aparece no Inquisition e eu ainda não superei isso. Não me deixa falar do Zebran por muito tempo, senão eu vou ficar o vídeo todo falando dele. Ah, e eu nem ligo se vocês me chamarem de menos gamer, porque eu adoro os romances da BioWare. Eu não jogo só por isso, mas eu adoro. Eu sou muito fangirl nesse ponto, leio fanfic, sou dessas. Eu gosto muito de todos os personagens, eu demorei algum tempo pra gostar de algum deles, então a Leliana... No começo eu não é que eu não gostava dela, mas eu não ligava pra ela. E aí ela foi crescendo em mim. E atualmente eu tenho duas personagens assim que eu uso pros outros saves, que é a minha Humana Nobre, não aquela primeira que eu fiz, uma outra que eu fiz depois, e uma Elfa Dalish. Mas de todos os jogos da BioWare, o Dragon Age Origins foi tipo um ponto de virada na minha vida assim, gamer. Eu nunca tinha visto uma história que me envolvesse tanto, personagens com que eu me importasse tanto. Tem coisas que eu não superei que aconteceram, tipo, eu nunca imaginava que o Logain fosse trair todo mundo, eu nunca imaginava que o Duncan ia morrer tão cedo, eu não imaginava todas aquelas disputas políticas e me importar tanto com aqueles personagens, porque eles não existem, mas eu me importo muito com eles. Entender mais coisas sobre mim a partir do que eu sinto por cada personagem. E eu acho que era a primeira vez que eu via, ou pelo menos que eu reparava, em personagens que não eram necessariamente hétero, porque o Zebran e a Leliana eram bis. Eu e um amigo meu, a gente jogou mais ou menos que ao mesmo tempo. A gente jogava Harvest Moon também bastante. Esse meu amigo é gay, e ele sempre reclamava que não tinha opção de romance gay. E ele gostava muito do Alistair, né? Só que o Alistair é a opção hétero. E aí eu fui pesquisar pra ver se tinha alguma forma de fazer o Alistair ficar com um cara. E aí foi que eu descobri que o Zebran podia. E aí eu falei pra ele, olha... o Alistair não pode, mas o Zebran pode. Eu lembro que foi um momento que nós dois ficamos meio surpresos, né? Que tipo, nossa, um personagem que não é hétero num jogo. Eu também desconstruí várias coisas, né? Vou fazer umas confissões aqui agora. Eu tive muito problema com a Nora a primeira vez que eu joguei. O Dragon Age, principalmente o Origins, me ajudou a desconstruir várias coisas de machismo internalizado que eu tinha. E aí eu comecei, quando eu fui desconstruindo essas coisas, eu comecei a gostar muito mais da Nora. Então não só virou o meu jogo preferido por ser muito divertido, mas também por ter me ajudado a entender umas coisas mais pessoais. É isso, segundo o vídeo do Veda. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir a página do Ideias em Roxo no Facebook e também visitar o blog porque tem outras coisas lá. E não se esquece que se você tiver algum tema que você queira que eu fale pro Veda e me dar ideias para esses 30 dias, por favor, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.